portuguesas, empresas de restauração, de hotelaria e não só, pequenas e médias empresas. Tenho aqui comigo Nelson Anjos, do restaurante Muchacho. Tenho também comigo Jorge Pisco, da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, e Pedro Marto, hoteleiro em Fátima. Muito boa noite aos três e obrigada pela participação neste jornal. Eu começava pelo dono do restaurante Muchacho e começava por perguntar, na sua opinião, como é que viu estas declarações do Ministro das Finanças e como é que pensa que este dinheiro que o Eurogrupo aprovou para apoiar a crise económica na sequência da crise sanitária da Covid-19 pode efetivamente ajudar as empresas portuguesas como a sua? É sim, eu estive atento à entrevista que o Sr. Ministro deu e, muito sinceramente, não vi grandes soluções que eles tenham apresentado para o nosso setor. Está preocupado com medidas de austeridade que possam afetar as empresas portuguesas no futuro? Muito sinceramente, muito preocupado. Então, falo do meu setor, do ramo da hotelaria, e vai ser muito complicado. Eu fazia a mesma pergunta a Pedro Marto, de uma empresa de hotelaria em Fátima. Muito boa noite. Está preocupado com o futuro em termos de austeridade para as empresas portuguesas e como é que viu estas declarações do Ministro das Finanças? Olá, boa noite. Sim, estou preocupado. O setor do turismo é um setor, foi o primeiro setor a ressentir-se, provavelmente será aquele que está mais dificultado. Não nos podemos esquecer da nossa dependência dos mercados externos. E, portanto, neste momento não há fronteiras abertas, não há aviões no ar, e vejo com muita apreensão toda esta situação. Julgo que o setor do turismo vai ter muita dificuldade. No seu caso já está a sentir dificuldades? Sei que foi dos primeiros a fechar o seu hotel em Fátima quando esta pandemia se desencadeou. Como é que está neste momento a viver e que dificuldades é que tem no curto prazo neste momento? Isto tem sobretudo com aquilo que é um problema de todas as empresas, imagino eu, é um problema de tesouraria e de liquidez, para fazer face aos custos que temos. Nós neste momento estamos em layoff desde 1 de abril. Na verdade, a nossa situação começou um pouquinho antes, logo em meados de janeiro, porque uma das operações mais importantes que temos tem a ver com o mercado sul-coreano e logo ali no final de janeiro percebemos que íamos ter um problema extremamente complicado. Porque tinha uma grande taxa de ocupação de turistas sul-coreanos, é isso? Exatamente. E a seguir começaram os cancelamentos com os italianos. Aquilo que se viu pela hotelaria do país todo. Eu perguntava agora ao Jorge Pisco, da Confederação Portuguesa das Pequenas e Médias Empresas, pensa que esta austeridade, aliás, estas medidas que vêm agora aprovadas da Europa, pensa que trazem no futuro medidas de austeridade para Portugal para poder pagar este apoio à crise da Covid-19? Boa noite, muito obrigado pelo vosso convite. Eu gostaria de começar por dizer que estas medidas, e eu ouvi com atenção as declarações do Sr. Ministro, as medidas que o Governo tem vindo a anunciar só têm vindo a estabelecer confusão. E necessariamente os micro e pequenos empresários, que são cerca de 94% do tecido empresarial português, não conseguem entender a lentidão, a inadequação e a confusão das medidas que têm vindo a ser anunciadas pelo Governo para o apoio às empresas e à economia. E na realidade, estamos hoje a 13 de abril, 4 semanas estão passadas e na realidade as medidas que estão apontadas demonstram uma insensibilidade atroz face aos problemas que os micro e pequenos empresários têm. Pensa que estas medidas não trarão qualquer tipo de solução para as pequenas e médias empresas em Portugal? Não, estão à vista as medidas que têm sido apresentadas. Todos os dias o Governo vem apresentando medidas que depois de regulamentadas acabam por não ter aplicação prática relativamente àquilo que são as micro e pequenas empresas em Portugal. E isto demonstra que o Governo ainda não sentou os pés sobre a realidade do tecido empresarial português.
que são micro... Na sua opinião, afinal, que medidas é que o Governo deveria ter tomado para apoiar estas pequenas e microempresas? Em primeiro lugar, o Governo deveria ter tomado, em primeiro lugar, medidas que tivessem em conta esta realidade. Medidas simples, medidas que não tivessem a burocracia... Mas pode dar alguns exemplos? Posso lhe dar alguns exemplos daquelas que a CPPME já apresentou, nomeadamente que o Fundo de Tesouraria, com cabimento orçamental, com juros a taxa zero e um período de carência que permitisse resolver os problemas de tesouraria que as empresas têm. Ou seja, nós estamos aqui a 13 de abril, como eu estava a dizer, e as empresas... Portanto, dinheiro a fundo perdido era aquilo que poderia ajudar? As empresas não sabem como resolver neste momento o problema de tesouraria no final deste mês. Essa é uma situação. Eu pergunto aos outros dois convidados que estão connosco em Skype, também concordam que é isso que faz falta, por exemplo, às vossas empresas? Dinheiro a fundo perdido? Sim. Tem alguma sugestão relativamente a medidas que vos fizessem diretamente mais falta? Jorge Pisco, pode... Depois, já agora, se me permite, que assim, a questão do fundo de tesouraria é fundamental para as empresas. As empresas estão há 4, 5 semanas sem faturarem, não têm receitas próprias. Esta é uma realidade das empresas. O setor da restauração, que estão aqui, e do turismo, estão fechados, não faturam, não há receitas. Não é? Depois, a questão dos sócios-gerentes tem sido tão propalado em que os sócios-gerentes que têm trabalhadores, não têm benefícios, não podem candidatar-se a layoff. O layoff não é adaptável às pequenas e microempresas. Eu perguntava ao Nelson relativamente... Se me permite, já agora são milhares e milhares de sócios-gerentes, de microempresários que estão fora Porque também são funcionários da sua própria empresa e, portanto, é uma situação... É verdade, também são trabalhadores. E que também não podem recorrer a esse mecanismo. Perguntava ao Nelson Anjos, proprietário do restaurante Muchacho, na sua opinião, considera que há medidas específicas que faz falta que tivessem sido tomadas pelo Governo neste momento para apoiar empresas como a sua? Sim, eu acho que o Governo devia ter optado por umas medidas mais concretas, porque eles falam e cada medida que eles mandam para fora é para nos baralhar mais e não... Mas, por exemplo, considera que a medida mais importante que faz falta neste momento é dinheiro a fundo perdido para apoiar as empresas? Com certeza que sim. Eu já tive até um telefonema do meu gerente de conta do banco em que ele me sugeriu fazer um empréstimo, financiar-me na banca. Mas é que o empréstimo não é dinheiro a fundo perdido, não é? Não é dinheiro a fundo perdido, exatamente. Eu fiz contas, estive a ver. O que o Estado está a fazer com esta situação é ainda afundar mais as empresas. Eu no meu caso, há um mês que não estávamos a trabalhar. Comecei agora há 2 semanas a fazer takeaway. Somos 8 pessoas a trabalhar. A layoff não é muito clarificada. Depois tem a questão do... Mas, por exemplo, a questão do takeaway, tem conseguido ter alguma rentabilidade com o serviço de takeaway? É assim, o takeaway neste momento está a dar para pagar as dívidas de água, luz e estas despesas do dia a dia, porque estou a trabalhar a 5%. Relativamente, Pedro Marques, relativamente ao seu hotel, considera que dinheiro a fundo perdido seria suficiente para resolver os seus problemas de curto prazo neste momento? Eu, de alguma forma, subscrevo as palavras do Jorge Pisco. Eu julgo que sim, vai ter que haver dinheiro a fundo perdido. Não há outra forma. O Estado, repare, não está a fazer favor nenhum. Há muitos anos que nós pagamos contribuições e impostos, os empresários e os trabalhadores, e, portanto, este é um momento em que o Estado tem que ajudar as empresas e as famílias. E não vejo outra solução. No caso do turismo e da hotelaria, em particular, repare, nós não sabemos quando é que podemos retomar a atividade sequer. Nós não estamos fechados por imposição, mas pura e simplesmente não há clientes. Mas no caso, por exemplo, das empresas de hotelaria e de restauração também, considera que é absolutamente necessário que haja uma alavanca mais forte por parte do Estado, visto que é um setor da economia muito importante para Portugal? Claramente, aliás, o Sr. Ministro dizia que 45% do nosso PIB vem das exportações, o turismo é um fator exportador. No caso do turismo, a situação bem mais complicada, porque, repare, à exceção de Espanha, nós dependemos muito do transporte aéreo, falava-se também da situação da TAP, é uma situação
preocupado. Para o transporte de turistas para Portugal, não é? Toda a aviação, repare. E, portanto, nós não sabemos se isto se vai resolver daqui a um mês, daqui a 6 meses ou daqui a 2 anos. E relativamente a este ano, em termos de turismo, pensa que o ano está perdido? Completamente. Não há expectativas. Repare, o chamado mercado interno alargado, estamos a falar de Portugal e Espanha, não serão suficientes para termos uma taxa de ocupação, posso dizer, minimamente satisfatória. Número de estabelecimentos hoteleiros, é mesmo. Eu fazia a mesma pergunta ao Nelson Anjos. Pensa que, em termos de subsistência, quanto mais tempo é que a restauração pode continuar no estado em que as coisas estão neste momento? É assim, isto está difícil. Isto se continua assim por muito mais tempo, é evidente que vai haver muita gente que tem que ir para o desemprego. Nós não conseguimos suportar os ordenados. Eu, no meu caso, somos 8 pessoas a trabalhar dali. E é assim, até agora ainda deu para pagar os ordenados, mas daqui para a frente será complicado. E se o Estado não optar por umas medidas concretas e que venham de encontro ao que a gente necessita, será muito difícil. Eu perguntava então a Jorge Pisco, visto que ainda não houve por parte do Estado a medida concreta de dar dinheiro a fundo perdido a estas pequenas e microempresas, o que é que pensa quais são as expectativas para o futuro e o que é que pensa que vai acontecer neste momento? O futuro é negro, o futuro que se deslumbra bastante negro, mas já agora, se me permite, relativamente, porque começou por perguntar relativamente aos apoios financeiros que o Governo deu, eu gostaria de recordar aquilo que se conhece, o dinheiro que os bancos, dos projetos que até agora que as empresas solicitaram aos bancos, nós conheçamos, não houve dinheiro nenhum a chegar às empresas até agora. E há um dado que é muito importante, um dos intervenientes aqui no debate, que assim, as empresas vão endividar-se a pedir empréstimos aos bancos, ainda mais com uma situação que os bancos colocaram logo de início, que era, tinha que haver um aval bancário. Só hoje, pensamos, é que houve um protocolo. Não conhecemos ainda o conteúdo desse protocolo, entre o Estado e os bancos, que diz que agora os bancos não têm que pedir aval bancário às empresas. Então, aqueles empresários que pediram empréstimos e que a banca lhe pediu esse aval. Ainda hoje nós fizemos uma pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro suscitar, nos dissesse, e então os empresários que pediram empréstimos e que os bancos lhe pediram esses avais. Isto tem medidas retroativas ou não? Esta é uma situação que nós precisamos de saber. E relativamente, por exemplo, o layoff simplificado que começa a ser pago a partir de abril, há muitas empresas que não podem ter acesso a essa medida. Não, é preciso não esquecer que o layoff, mesmo no layoff simplificado, se o estado de emergência se prolongar, também o layoff, todos os meses, tem que se preencher aquela catadupla de papéis. E é necessário que nós não nos esqueçamos que os microempresários têm tido uma ajuda importante dos seus contabilistas, mas que, coitados, também têm estado assoberbados com um trabalho imenso, com as alterações sucessivas de calendários, de mais papéis e mais papéis, que já não sabem para onde é que são de mexer. E esta é uma situação que não se desburocratiza o sistema, e esta é uma situação complicadíssima que nós temos. Porque toda a gente fala em desburocratizar, mas na realidade o sistema está emperrado com toda esta papelada e todo este sistema que nós temos. E portanto, resumindo, ficaram os três muito preocupados com aquilo que ouviram o Ministro Mário Centeno dizer. Nós estamos preocupados, a Confederação tem vindo a apresentar um conjunto de propostas ao Governo, não temos recebido respostas satisfatórias, pedimos uma audiência com caráter de urgência ao Sr. Presidente da República, para a qual ainda não obtivemos essa resposta. Nelson Anjos, eu perguntava também ao Nelson Anjos, por exemplo, relativamente, só para terminar, relativamente às declarações de Mário Centeno, ficou preocupado com aquilo que o Ministro das Finanças disse esta noite? Muito, muito preocupado, porque cheguei ao fim de ouvir a entrevista e não vi solução nenhuma, ele não deu nada em concreto. Cada vez que ele fala, eu acho que ele cada vez nos baralha mais e as únicas medidas que ele está a dar, se nós fôssemos adotar essas medidas, seria só para nos afundarmos ainda mais. Faço a mesma pergunta ao Pedro Marto, ao empresário hoteleiro de Fátima.
Sim, claramente. Eu julgo que só com o apoio de fundos perdidos, realmente isto já foi dito aqui mais que uma vez, a questão da tesouraria e da liquidez das empresas, as empresas não têm e não podem sobreviver assim durante muito tempo. E no caso especial do turismo, já o disse, não sabemos quando é que isto vai começar e essa é a preocupação. Muito obrigada aos três, Nelson Anjos, Pedro Marco e Jorge Pisco. Se me permite, finalmente, uma Temos nota de final. avançar muito rapidamente. Uma nota final é esta. A missão do Governo é apoiar e garantir a continuidade da atividade empresarial e daí que o apelo que nós deixamos é que o Governo tome as medidas necessárias e suficientes e urgentes para resolver esta situação. Muito obrigada pela presença dos três via Skype e WhatsApp esta noite e vamos neste momento avançar para a conferência de imprensa da direção.